Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós abordaremos o capítulo 13 de Mateus, dos versículos 44 até 47. Nesse capítulo de Mateus existem 6 parábolas que vão fazer referência ao reino dos céus. Então tem lá do trigo, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. Nós abordaremos apenas duas, que é do tesouro e da pérola, que tem uma semelhança muito grande entre si. Vamos fazer a leitura, depois a gente pode falar um pouco com mais detalhes. Então começa lá no 44 até 47. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então aqui Jesus, através das parábolas, ele mais uma vez cria imagens fortes, na mente das pessoas. Até hoje, na nossa mente, nós conseguimos imaginar isso, mas naquele tempo em que as pessoas buscavam muito mais, o tesouro ou a pérola, então eram imagens marcantes, e depois ele traz um conteúdo espiritual riquíssimo. Nessas duas parábolas, nós podemos falar que uma é a do tesouro e essa outra é a da pérola. Jesus ele vai enfatizar a felicidade de quem encontra essas riquezas, a tal ponto que a pessoa dispõe dos demais bens que possui para priorizar, nesse caso, o reino dos céus. O reino dos céus, nós já falamos em outros estudos, ele não é um local. O reino dos céus, ele é um estado de espírito, é uma condição, não é um local. E esse estado, ele é conquistado pelas virtudes. Conquistado pelas virtudes ou pelos bens espirituais que nós conseguimos conquistar ou desenvolver ao longo da nossa vida. Jesus aqui está falando também qual que é a verdadeira finalidade das nossas vidas, que é justamente essa riqueza espiritual. Que quando nós compreendermos o quão felizes podemos ser com essas conquistas do ser e não do ter, como muitas vezes buscamos, passaremos então a trabalhar ativamente para conquistar essas habilidades ou essas posses do ser que nós somos. E é claro que esse processo de busca, pelo nosso aprimoramento ou desenvolvimento espiritual, ele é um processo variável, de indivíduo para indivíduo. Mas nos dois casos aqui, houve um momento decisivo na vida, tanto do homem que encontra o tesouro, como do homem que buscava as pérolas e a encontra, e esse momento transforma então definitivamente a pessoa na busca do bem, ou na conquista interior, no rumo ao reino dos céus. E essa é uma característica somente humana, de buscar o nosso estar numa situação cada vez melhor, buscar incessantemente o melhor, Os animais eles
aceitam as condições que eles vivem e nunca se questionam. A capacidade humana de questionar e buscar incessantemente, né, o desejo de incessantemente estar numa condição melhor, é que vai nos mover na busca desses tesouros. Então, na primeira parábola, o homem que num campo encontra um grande tesouro, ele vai e vende tudo quanto tem. E isso aqui, o que está falando, é uma questão mais difícil, porque nós sabemos o quanto poderemos ser felizes, né, com o Evangelho ou com a transformação do ser que cada um pode fazer. Mas nem sempre estamos dispostos a fazer essa troca. Porque quando alguém vai e vende tudo quanto tem, como está citado aqui, é difícil, porque muitas crenças elas necessitam ser mudadas. O egoísmo que nós temos e que alimentamos muitas vezes, ele tem que ser deixado de lado. Então esse vende tudo quanto tem, embora muitas vezes saibamos o quanto ganharíamos buscando as coisas espirituais, mas nós temos muitos preconceitos, né? Muita dificuldade de mudar as nossas crenças, de deixar esse homem velho para trás e buscar essas coisas novas, né? Mas o homem aqui nessa parábola chegou nesse momento, que é um momento pessoal e individual, alguns demoram mais, outros menos, e ele viu que o que ele poderia ganhar ou conquistar com esse tesouro era mais do que com a forma como ele estava vivendo, e aí ele então prioriza isso na sua vida em detrimento das outras coisas. No segundo caso, a mesma coisa, só que aqui era uma pessoa que já buscava boas pérolas. Então é interessante que aqui o primeiro acha, o segundo ele já buscava, ele já tinha essa vontade de encontrar e se empenhava nisso. E é claro que todo mundo que busca uma hora vai encontrar, né? Tem as suas dificuldades, vai ter os seus erros, mas com certeza Jesus fala isso. Aquele que buscou, ele finalmente conseguiu encontrar a pérola tão almejada. E aí, é claro, ele também chegou nesse ponto de vender tudo quanto tinha. O que Jesus está falando não é que nós temos que vender tudo que temos, no sentido simbólico, mas é que as outras coisas já não tinham o mesmo valor depois que se encontrou a grande pérola, né? E aí, então, o foco ou a priorização ou aquilo que deu mais valor, mais importância, passou a ser a pérola, ou aquele bem, né, espiritual, é claro, que poderia trazer frutos muito melhores do que as outras que ele já havia conquistado. Então essas duas parábolas vêm falar justamente disso, de Jesus tentando mostrar o que seria o reino dos céus, e também o comportamento, né, que nós deveríamos ter ao entender a sua mensagem, ao compreender a proposta de Jesus pela busca do ser e não a do ter, como temos feito, né, há muito tempo no nosso planeta Terra. Obrigado a todos e até o próximo estudo.